de Pontalina, aos 25 dias do mês de março de 2019. Quero pedir à vereadora Joana Dark que faça a oração inicial para nós. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, todos os colegas vereadores. Então vamos elevar o nosso pensamento, vamos pedir a Deus, nosso Senhor, para que nos ilumine e nos dê sabedoria. Vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir licença para os colegas que não comungam a fé católica para a gente saudar a nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Quero, antes de iniciar aqui, avisar que hoje a nossa sessão, com certeza, me parece que está sendo transmitida ao vivo, né, Ronaldo? Graças a Deus conseguimos resolver um problema técnico ali e hoje acredito que as pessoas de casa poderão estar nos assistindo ao vivo. Agradecer também a presença do Clésio, né, que mais uma vez está presente aqui conosco. Eu peço ao secretário que faça a leitura da ata da 7ª sessão ordinária. Ata da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás. Aos 18 dias do mês de março do ano de 2019, às 19 horas, em sua sede, situada na Praça Justo Magalhães, sob a presença do senhor Noésio Santiago da Silva, que foi secretariado pelo edil José Eurípides Alves, composta a mesa, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão, verificando a presença dos edis Adalberto da Silva e Souza, Edmar Ferreira do Carmo, Joana Darcy Godoy, Joaquim Fernando dos Santos, Grandir Rezende Machado, Lauro Fernandes Correia, Marlene Alves Lopes Pinto, Ronilde Oliveira, o Hermes Weller Vieira. Verificando o quórum legal, o senhor presidente pediu o vereador Lauro que realizasse a oração. Após, iniciou-se a sessão, ordenando ao secretário que efetuasse a leitura da ata da 6ª sessão ordinária, a qual foi aprovada. No momento da presidência, o senhor presidente informa aos edis que haverá 2 sessões ordinárias no dia 25/3 para finalizarem o mês de março. Prosseguindo, deu início à ordem do dia, determinando ao secretário que efetuasse a leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Economia, Educação, Cultura, Turismo e Meio Ambiente, Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. Sobre o projeto de lei número 060/19, que dispõe sobre a instituição do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Pontalina, Goiás, e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Os pareceres foram colocados, cada um por sua vez, em discussão e votação, sendo aprovados. No ato contínuo foi feita a leitura dos pareceres das comissões da Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Economia, Saúde e Assistência Social, sobre o projeto de lei número
número 062/19, que institui pista salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, de autoria do Poder Executivo, os quais foram colocados, cada um por sua vez, em discussão e votação, sendo aprovados. Adiante foi feita a leitura do projeto de lei número 001/19, que acrescenta o parágrafo único no artigo 44 do Código de Postura, Lei Complementar número 008/2014, e dá outras providências, de autoria do vereador Noélio Santiago da Silva. O projeto foi distribuído às comissões competentes, sendo que nenhum edil desejou mais usar a palavra. O senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando ao secretário que lavrasse esta, que após lida, discutida, achada conforme, seguirá assinado pelas autoridades competentes. Esta ata está em discussão. Em votação. Aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da 8ª sessão ordinária. Ata da 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, aos 18 dias do mês de março do ano 2019, às 19h30 em sua sede, situado na Praça Justo Magalhães, sob a presidência do senhor Noélio Santiago da Silva, que foi secretariado pelo edil José Eurípides Alves. Composta a mesa, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão, verificando a presença dos edis Adalberto da Silva e Souza, Edmar Ferreira do Carmo, Joana D'Artes de Godoy, Joaquim Fernando dos Santos, Jandir Rezende Machado, Lauro Fernandes Correia, Marlene Alves Lopes Pinto, Ronilde Oliveira e o Emerson Heller Vieira. Verificando o quórum legal, deu início à ordem do dia, determinando ao secretário que efetuasse a leitura do projeto de lei número 060/19, que dispõe sobre a instituição do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Pontalina, Goiás, e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. O projeto foi colocado em discussão e votação final, sendo aprovado. Ato contínuo, foi feita a leitura do projeto de lei número 062/19, que institui o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, de autoria do Poder Executivo, o qual foi colocado em discussão e votação final, sendo aprovado. Adiante, foi feita a leitura da indicação número 011/19, de autoria do vereador Emerson Heller Vieira, o qual solicita ao prefeito municipal que, nas possibilidades cabíveis, determine ao órgão competente para que faça reparos urgentes em todos os estados da zona rural, pois as mesmas estão dificultando o tráfego do transporte escolar, escoamento de grãos e leite. A indicação foi colocada em discussão, na qual o autor fez justificativas. Em votação, foi aprovada. Em seguida, o senhor presidente fez moção de congratulação ao secretário de Esporte Renato Cassimiro de Almeida, em forma de reconhecimento por seu trabalho realizado, juntamente com toda a equipe do Clube Atlético Pontalinense, e pelo orgulho que o título conquistado traz ao povo de Pontalina. Em discussão, o vereador Ronildo fala sobre ter defendido a Secretaria de Esporte quando necessário. O edil parabeniza Renato Cassimiro, os atletas que fizeram parte dessa conquista e a toda a população de Pontalina, e finaliza aplaudindo de pé o secretário de Esportes. Adiante, o vereador José Eurípides declara que no ano 2017, como relator da comissão, segurou em dar o parecer para criar a Secretaria de Esporte, com a intenção de negociar com o prefeito municipal o pagamento do piso salarial dos professores e a alimentação da equipe plantonista do Hospital Municipal, ressaltando que não se arrepende e que faria novamente, visto que não é necessário votar para a extinção, como o prefeito fez, em razão que a Secretaria não tem prazo de validade. Em votação, foi aprovada. Prosseguindo com o uso da palavra, a vereadora Marlene fala sobre a aprovação da emenda que dispõe um caminhão para puxar leite das fazendas e agradece aos deputados Daniel Vilela e Francisco Júnior,
que atenderam o pedido do senhor Rubens da Compróprio, para que esse benefício chegasse a Pontalina. Segundo o edil, todos os vereadores devem buscar emendas com melhorias para o município e expõe a sua preocupação com os acontecimentos atuais do Brasil e em nossa cidade. A respeito de jovens e adolescentes praticando e planejando atos de terrorismo nas escolas, e diz que, diante das situações como essas, as famílias precisam de lutar pelos seus e por um mundo melhor, e se coloca à disposição para estar trabalhando ainda mais pelas famílias. Parabeniza Renato Casimiro pelo seu trabalho realizado como secretário de Esportes e explica que a Secretaria de Esportes sempre esteve em Pontalina, havendo apenas uma extinção, como breve retorno, pois o esporte também é importante para uma boa educação. Com a parte, a vereadora Joana D'Arc fala sobre o problema enfrentado em seu mandato, a respeito de volta à Secretaria de Esportes, e relata situações desagradáveis de preconceito por ser mulher. A edil também parabeniza Renato Casimiro por seu trabalho e por ser o único vereador a aceitar o cargo como secretário. Adiante, a vereadora Marlene finaliza convidando a todas as mulheres a participar mais das sessões e ressalta que, apesar das discriminações, as mulheres possuem uma força muito grande. Com a parte, o presidente manifesta a sua preocupação com a segurança dos jovens e adolescentes diante dos acontecimentos dos últimos dias e explica que, na época da recriação da Secretaria de Esporte, o mesmo como líder do prefeito na Casa de Leis defendeu o projeto. Com a palavra, o vereador Emerson explica que, na época da recriação da Secretaria de Esportes, votou contra, visto que existiam pendências de maior necessidade, e cita o piso salarial dos professores como exemplo. Parabeniza ainda Renato Casimiro pelo trabalho feito à frente da Secretaria. Entretanto, a legislação não permite que o dinheiro público seja investido em clubes de futebol. O edil relata que investigou sobre as denúncias feitas a respeito de alguns motoristas escolares da zona rural e que realmente se constatou, porém, o mesmo foi até a zona rural e averigou que em alguns lugares a falta de estradas tem impedido os motoristas de chegarem à localidade certa. Diante disso, fez o pedido da operação tapa-buracos com urgência na região. O vereador parabeniza a todos pela presença e agradece a Graziela por prestar um ótimo serviço à frente do Conselho de Educação. Informa ainda ter ido ao CONINFRA, levando o ofício das vereadoras Marlene e Joana D'Arc, os quais dispõem sobre sinalização e que, aproveitando a oportunidade, fez um ofício solicitando um redutor de velocidade na porta do Colégio Estadual, devido ao tráfego vindo de outras regiões. O Emerson mostra aos edis um vídeo da rua Sucupira, no setor IP, a qual está com muitos buracos, e pede ao líder do prefeito prioridade para atender os moradores. Após a palavra, o vereador José Eurípides fala sobre os acontecimentos em nossa cidade, o qual presenciou o apavoramento dos pais e explica ter feito o pedido para que as escolas trancassem os portões e que os policiais fizessem ronda nas escolas, e ressalta para que as famílias fiquem atentas. A respeito da Secretaria de Esportes, o edil relata que o segurou, pois na época haviam outras necessidades em primeiro lugar, como o piso salarial dos professores, os quais sofrem desvalorização no Brasil e precisam ser mais reconhecidos e respeitados. Por isso, naquela época, lutou por esta classe. O vereador reconhece os benefícios da Secretaria de Esporte, traz principalmente para os jovens. Entretanto, quando está faltando verba para o principal, é preciso ser melhor analisado. José Eurípides finaliza, esclarecendo para a edil Joana D'Arc que jamais quis prejudicá-la e expõe que, diante de todos os projetos, deixou de votar em alguns, tendo um entendimento de outras prioridades, e que nunca obteve uma indicação atendida. Com a parte, o vereador Lauro fala sobre ter votado 2 anos consecutivos contra o projeto da pecuária, em razão de achar injusto ter investido R$350 mil em um ano em tal festividade, enquanto a população não teve ao menos o benefício de entrada gratuita.
O senhor presidente avisa aos edis que pediu à assessoria jurídica uma portaria a qual resolve sobre requerimentos da utilização de veículo da Câmara Municipal, diárias, despesas, locomoção de vereador em viagens oficiais, com destinos superiores a 150 quilômetros ou a outros estados da federação. Com a parte, a vereadora Marlene expõe sua indignação sobre o uso do veículo pelos edis por motivos particulares, pois, segundo ela, todos já possuem carro, ganham um ótimo salário e, por isso, tais portarias devem ser analisadas com seriedade, visto que a mudança no Brasil começa pelos municípios nas câmaras legislativas, sendo que nenhum edil desejou mais usar a palavra. O senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando ao secretário que lavrasse essa, que após lida, discutida e achada conforme, seguirá assinada pelas autoridades competentes. Esta ata está em discussão, em votação. Aprovada. Quero agradecer aqui também, né, que seja registrado a presença do nosso amigo Assírios Fagundes, né, apresentador do nosso programa da Rádio Fênix lá, como é que é? Informativo 97, né? 98, Informativo 98. Te parabenizar pelo programa, Assírios, né, pelas informações passadas para a nossa população e dizer que é motivo de alegria a gente poder te receber aqui hoje também para participar desta reunião. Eu quero justificar aqui também a ausência do vereador Jurandir Rezende, que por motivo de saúde, né, que está em tratamento em Goiânia, ele está ausente da sessão hoje. Deixa aqui então a sua justificativa. Quero também, dentro desse período aqui dedicado à presidência, eu quero apresentar aqui o tema da campanha da fraternidade da Igreja Católica este ano, que é um tema bastante apropriado, né, para ser discutido, para ser debatido no momento em que nós estamos vivendo, porque fala sobre fraternidade e políticas públicas. É uma referência justamente ao momento em que vivemos e que tem como lema serás libertado pelo direito e pela justiça. Então eu estive lendo aqui um tema riquíssimo, muito bem elaborado pela CNBB e que fala sobre a importância da participação de todos nós como igreja, não só a Igreja Católica, mas todas as denominações religiosas, de empenhar no processo político, no momento político, de acompanhar a nossa realidade política. Eu peço ao secretário também que faça a leitura do ofício número 015/2019. Ofício número 015/2019, Pontalina, 25 de março de 2019. Ilustríssimo senhor Milton Ricardo de Paiva, prefeito municipal. Em análise do contrato de concessão de exploração dos serviços de água e esgotos sanitários, número 00241, de 5 de agosto de 1997, celebrado entre o município e Saneago, Saneamento de Goiás S.A., e da Lei Municipal número 880, de 2 de maio de 1997, verificamos que o período de 20 anos de concessão já se encerrou, imperando-se como medida de urgência que sejam tomadas as medidas necessárias.
Ainda solicito a Vossa Senhoria que encaminhe a esta Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, no prazo de 15 dias, respostas e justificativas referentes às seguintes questões. Primeiro, nos termos do contrato de concessão 00241, parágrafo único da cláusula 2ª, a Saneago indenizará o município com capa asfáltica, base e subbase por obras de implantação, ampliação, melhoria ou manutenção do sistema de água e esgotamento sanitário. Nesse sentido, solicitamos que seja apresentado o valor total repassado ao município pela Saneago durante toda a vigência do contrato e atualmente. Segundo, solicito que sejam enumerados os imóveis municipais cedidos para a Saneago após e depois da celebração do contrato 00241. Terceiro, requer que seja informado se a contrapartida prevista no parágrafo 1º da cláusula 1ª do contrato 00241 foi cumprida. O município pode especificar o atual acervo patrimônio da Saneago necessário à suposta indenização prevista no parágrafo 1º da cláusula 6ª do contrato de concessão número 00241. Quinto, tendo em vista o previsto na Lei Municipal número 880/97, requer seja informado se foi feita desapropriação de áreas ou imóveis para utilização pela Saneago. Quais os imóveis de sua localização? E se o município consignou em seu orçamento a dotação alusiva referente a alguma participação dos investimentos objeto do contrato no 00241? Sem mais para o momento e aguardando o pronto atendimento das solicitações descritas e o envio de informações respectivas, aproveito o ensejo para renovar o protesto de consideração e apreço. O motivo do envio deste ofício ao chefe do Executivo Mas não foi daquele primeiro. É que nós estamos já há um ano com o serviço de concessão de água e esgoto de nossa cidade vencido com a Saneago, o contrato vencido. E nós já temos cobrado da Saneago algumas providências no sentido de que seja renovado, feito algo para renovar a concessão do serviço, e ainda não foi tomado, eu ainda não vi ser tomado nenhuma iniciativa por parte da empresa. E eu, então, estamos, através desta casa, encaminhando ao excelentíssimo senhor prefeito este ofício para que seja solicitado da Saneago as devidas providências. Para isso, eu gostaria de colocar em apreciação no plenário, para que os colegas vereadores pudessem também manifestar a sua opinião sobre o envio deste ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, para que possa tomar as providências, de exigir da Saneago que a Saneago faça alguma coisa, que tome providências no sentido de podermos fazer algo para a renovação da concessão. Portanto, eu coloco este ofício, o envio deste ofício ao excelentíssimo prefeito em discussão. Em votação. Pois não. Sim, eu acredito que o nosso prefeito, nosso executivo, já está tomando essas providências. Porque eu acompanhei ele até em Goiânia, já umas 2 vezes, inclusive essa semana, e ele ficou quase o dia todo em reunião na Saneago.
Então, eu acredito que ele já está tomando essas providências, mas ele recebendo esse ofício, eu vou conversar com ele também. A semana que vem a gente traz uma posição, tá bom? Nós já tivemos a oportunidade, vereadora, até de acompanhar ele também lá na Ceneago. Tivemos oportunidade o ano passado ainda com a vereadora Joana Dark, quando o presidente também, estivemos lá na Ceneago conversando com o presidente, naquela época o presidente Jales Fontoura. Estivemos lá esse ano acompanhando o prefeito, junto ao atual presidente, que ficou até de vir aqui na semana seguinte para dar alguma resposta, né? Mas até agora, como não houve nenhuma resposta, a gente está solicitando do prefeito para que o prefeito possa cobrar junto à Ceneago providências, porque na verdade a providência no momento compete a eles têm que fazer a parte dele para que nós aqui possamos iniciar a nossa parte também, né? Então eu coloco este ofício em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça, Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei número 0001/2019, de autoria do vereador Noedson Santiago. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 001/2019, 18 de março de 2019. Vota a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final reuniu-se no dia 25/3 e, após discutida a matéria, decidiu acolher o parecer do relator, manifestando pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação gramatical, e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 001/2019. É o nosso parecer, salvo às comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 25 dias do mês de março de 2019. Joandir Rezende Machado, presidente, o Emerson L. Vieira, relator, Adalberto da Silva e Souza, membro. Este parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Educação e Cultura, Turismo e Meio Ambiente sobre o mesmo projeto. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia. Parecer ao projeto de lei número 001/2019, 18 de março de 2019. Vota a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia reuniu-se no dia 25/3 de 2019 e, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela compatibilidade orçamentária da propositura e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 001/2019. É o nosso parecer. Salvo as comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 25 dias do mês de março de 2019. Lauro Fernandes Corrêa, presidente. José Eurípides Alves, relator. Edmar Ferreira do Carmo, membro. Este parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado. Peço que faça, o secretário que faça a leitura também do parecer da Comissão de Turismo e Meio Ambiente sobre o referido projeto.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo e Meio Ambiente. Parecer ao projeto de lei número 001/2019, 19 de março de 2019. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Meio Ambiente reuniu-se no dia 25 de março de 2019 e, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando favorável pela propositura e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 001/2019. É o nosso parecer. Sala das comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 25 dias do mês de março de 2019. Joana D'Arco Godoy, presidente. José Eurípides Alves, relator. O Emerson Vieira, membro. O parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários que se manifeste. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 02/2019, de autoria do vereador José Eurípides Alves, que designa o Programa de Proteção e Combate dos Criadouros de Foco de Escorpiões, Percevejos e dá outras providências. Projeto de lei número 002/2019, de 25 de março de 2019. Dispõe sobre o programa de prevenção e combate dos criadouros e focos de antrópodes, escorpiões, percevejos e culex, limpeza de entulhos no município de Pontalina, Goiás, e dá outras providências. Faço saber que o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Pontalina, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º do Programa e das Definições. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Pontalina um programa de combate aos criadores de focos de antrópodes destinado e particularmente ao controle do escorpião, percevejo e do culex. Parágrafo único. Para os efeitos dessa lei, entende-se: primeiro, infração, desobediência às ações de combate e prevenção a focos e criadores de antrópodes. Segundo, criadouro, todos os locais, quintais com entulhos, lotes vagos, em casas ou prédios comerciais, habitados ou não, objetos, recipientes, equipamentos, utensílios, dispositivos, vasilhames, plantas e quaisquer outros similares, constituído por quaisquer tipo de materiais e devido à sua natureza, que propicie condições de crescimento e desenvolvimento dos antrópodes. Terceiro, vetor, escorpião, percevejo e culex. Artigo 2º. O programa de prevenção e combate aos criadores de antrópodes, do que se trata essa lei, compreenderá: primeiro, notificação dos casos de foco de criadores de antrópodes conforme normatização legal vigente. Segundo, investigação em locais e de casos notificados com possível existência de antrópodes. Terceiro, execução de ações necessárias para o controle mecânico, sua retirada química e biológica de antrópodes. Uma coisa aqui, deu só um minutinho. Do terceiro pula pro 10º aqui já. Um aqui, ó. Aqui, ó. Faltando, ó. 5º, 6º. Na hora de sinal, o senhor tirou da... Vamos para lá então, vamos continuar. Está faltando. Ou equivocou na numeração, né? Mas foi isso mesmo. Então foi isso aqui. Só a numeração. Certo. Segue, né? Segue.
Certo. Quarto, gestão de estoques municipais de insumos estratégicos, inclusive com o abastecimento de executores das ações do programa. Quinto, coordenação e execução das atividades de educação em saúde e mobilização social de abrangência municipal. Sexto, assistência aos casos suspeitos e confirmados de pessoas acometidas por escorpião, percevejo e culex ou doenças relativas em todas as unidades de saúde, de acordo com sua complexidade, inclusive nas unidades estratégicas de saúde da família. Sexta, capacitação de recursos humanos para a execução de todas as ações do programa. Sétima, estruturação dos núcleos de vigilância em saúde e agregação às ações das agências de vigilâncias necessárias. Oitava, apresentação semestral dos resultados do programa ao Conselho Municipal de Saúde Pontalina. Nona, campanhas permanentes de esclarecimento sobre as formas de prevenção e erradicação do escorpião, percevejo e culex e o perigo que podem causar ao ser humano. 11º, serviço de informação à população. 12º, fiscalização de imóveis, edificados ou não, que sediem estabelecimentos públicos, privados ou mistos, inclusive residências, visando a orientação e a aplicação de sanções previstas nesta lei. 12º, imposição das penalidades nos casos previstos de acordo com a legislação pertinente. 13º, incentivo à pesquisa em parceria com universidades de alternativas para incrementar as ações de controle de artrópodes. Capítulo 2º, das obrigações e medidas preventivas. Na prevenção, controle e combate de artrópodes, caberá aos municípios, aos gestores públicos e aos estabelecimentos privados a colaboração nas ações desenvolvidas pelo Poder Executivo Municipal, contribuindo para a diminuição das infestações do vetor e a proliferação das doenças. Artigo 4º. Ficam as proprietários, ocupantes, possuidores de qualquer natureza de imóveis residenciais, comerciais e industriais, gestores de prédios de administração pública municipal, estadual e federal, responsável por manterem seus estabelecimentos limpos, sem acúmulo de objetos e materiais que se prestem a servir de criadores, evitando condições que propiciem a instalação e a proliferação de artrópodes. Artigo 5º. Ficam os responsáveis por terrenos ocupados ou não obrigados a adotar medidas que visem a evitar a existência de criadores do vetor que se trata esta lei. Artigo 6º. Nas residências, terrenos baldios ou estabelecimentos onde são mantidos ou comercializados materiais de construção, entulhos de qualquer natureza apontados pela vigilância em saúde do município e ou outra autoridade fiscal, como de risco à proliferação de artrópodes, ficam seus proprietários e responsáveis obrigados a efetuar limpeza e manter os cuidados necessários para que será aprovado pela autoridade sanitária municipal, respeitadas as demais normas legais aplicáveis à espécie. Parágrafo único. É vedada a utilização de imóvel para depósito de materiais recicláveis, material de construção e entulhos, sem a prévia autorização do órgão competente do Poder Executivo. Artigo 7º. Fica o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, concessionários prestadores de serviço público de saneamento básico, responsável pela manutenção das galerias de águas pluviais do município de Pontalina e esgoto, para que não ocorra o acúmulo de sujeira, de modo que possa tornar-se meio propício para gerar foco de criação de artrópodes. Artigo 8º.
deverá a Secretaria Municipal de Educação, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, inserir no planejamento anual da rede pública municipal conteúdos pragmáticos voltados às ações de prevenção e combate a artrópodes, especificamente em relação ao escorpião, que pode acarretar lesão que pode levar à morte. Artigo 9º. Ficam a Secretaria Municipal de Saúde e o Núcleo de Controle Epidemiológico responsáveis pela orientação para a prevenção e eliminação de criadores de artrópodes e sua área de atuação. Artigo 10º. A limpeza de terrenos baldios será de responsabilidade do proprietário, ocupante, possuidor por qualquer natureza de imóveis residenciais, comerciais e industriais, gestores de prédios da administração pública municipal, estadual e federal ou responsável pelo imóvel, e deverá ser realizado até o fim do primeiro mês de cada trimestre. Artigo 11º. O Poder Executivo realizará a limpeza dos lotes baldios, lotes ocupados, quintais de casas residenciais e empresariais comerciais, ocupados ou não, de Pontalina, somente quando quem estiver obrigado a executar a ação não o fizer no prazo estipulado pela notificação do agente. Parágrafo 1º. A realização de limpeza que se refere a este artigo acarretará a aplicação de taxa específica a ser estipulada pelo órgão responsável e cobrado do proprietário pela Secretaria Municipal de Finanças. Parágrafo 2º. A limpeza prevista neste artigo não isentará o proprietário de possíveis imposições de multas previstas nesta lei e, em outros casos, verificada a presença de foco ou não. Artigo 12º. Os proprietários ou possuidores de imóveis desocupados no município, sob a sua administração, deverão disponibilizar livre acesso às autoridades sanitárias e agentes de endemias para a fiscalização das condições do controle de artrópodes. Parágrafo único. No caso de impossibilidade de acesso imediato aos imóveis referidos nesse artigo, deverá ser estabelecido prazo de inspeção a ser definido pelas autoridades sanitárias municipais conforme a urgência. Artigo 13º. Os responsáveis pelas imobiliárias ficam obrigados a colaborar com autoridades sanitárias, sempre que solicitadas, fornecendo informações que possibilitem encaminhar autos de notificações e auto de infração aos responsáveis pelos imóveis desocupados e que estejam sob a sua administração. Artigo 14º. Os profissionais de saúde no exercício de sua profissão devem notificar o Núcleo de Controle Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde todos os casos suspeitos relativos a artrópodes, com especial atenção em relação ao escorpião, atendidos nos estabelecimentos de saúde pública ou privados do município de Pontalina, no prazo máximo de 24 horas. Artigo 15º. Caberá ao núcleo do controle epidemiológico alimentar sistematicamente o SINAM, Sistema de Informações de Agravo de Notificação, e encaminhar os pacientes à rede pública de saúde para a realização de exames confirmatórios de ter sido acometidos por algum artrópode. Parágrafo único. No caso de descumprimento da obrigação prevista no caput deste artigo, o infrator estará sujeito a processo administrativo sem prejuízo de responder às ações cabíveis e penais cabíveis. Artigo 16º. A rede pública municipal de saúde e da rede particular enviarão periodicamente ao Núcleo de Controle Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde relatório detalhado contendo o nome dos pacientes, idade e resultado de exames colhidos no período. Artigo 17º. O Núcleo de Controle Epidemiológico fará o bloqueio dos casos possíveis após receber a confirmação pela rede pública de saúde e da rede particular, sem prejuízo das atividades de casa a casa, imóveis especiais e pontos estratégicos, vistoriando todos os imóveis limítrofes que circulam o foco ou local onde a vítima foi acometida. Artigo 18º.
deverá o núcleo de controle epidemiológico elaborar mapa regional com os casos positivos, que será enviado semanalmente à Secretaria Municipal de Saúde para análise e tomada de providências, bem como ser divulgada na imprensa oficial. Justificativa. O presente projeto tem como principal finalidade propiciar condições efetivas para o combate e prevenção dos criadores e focos de artrópodes, destinado particularmente ao controle do escorpião, percevejo e do culex. Cabe registrar que o principal fator que levou à apresentação desse projeto é a grande quantidade de escorpiões que vem sendo encontrado em todo o município, sendo necessária uma atitude urgente em relação aos escorpiões que podem acarretar o óbito de pessoas. E aproveitando o momento, também foram incluídos outros artrópodes do texto legal. Ressalto que a matéria objeto da proposição foi debatida no plenário dia 25 de fevereiro de 2019, que contou com a presença de todos os novos vereadores com efetividade e com a presença do secretário municipal de saúde, Elcio Arantes da Silva, diretor do núcleo de vigilância epidemiológica, o senhor Wagner Ribeiro dos Santos, gerente do núcleo de endemias, o senhor Acíris Fagundes Borges, e o agente de endemias, Paulo Pereira Gomes, onde foi verificado o alto índice de ocorrência de localização de escorpiões e de pessoas picadas por escorpiões, demonstrando que a situação é preocupante e que, apesar de existir alto índice, este não consta no banco de dados estadual, pois não era alimentado de forma adequada, bem como não foram apresentadas medidas para o seu controle, prevenção e combate. Em análise de todos os aspectos apresentados pelos responsáveis técnicos durante a referida sessão, verificou que seria necessário um respaldo legal para que os agentes e o próprio município, por meio de seus representantes e áreas correlatas, tenham condições de atuar com efetividade no combate e prevenção de artrópodes. Nesse sentido, verifique-se que o controle preconizado com escorpionismo e demais artrópodes no município deve ser monitorado ao longo do ano todo, em ambientes urbanos e rurais, devendo ser mais intenso nos períodos que antecedem ao período chuvoso ou mesmo durante a época em que se tem demonstrado maior risco para a população com a localização de focos. Além do mais, é necessário ressaltar que o problema é basicamente sociocultural e os programas de controle deverão ser aplicados continuamente, ano após ano, e só apresentarão resultados positivos quando a população apresentar mudanças comportamentais que refletirão na diminuição dos índices de acidentes e de infestação. Deve ser salientado que as ações propostas do controle devem ser integradas e continuadas de forma ininterruptas por vários anos, até que possam ser verificados índices aceitáveis de infestação, motivo pelo qual impere-se como necessário a presença da proposição legislativa. Assim, esse projeto de lei, de maneira integrada, busca permitir ao município que adote medidas preventivas, medidas corretivas de ambiente e medidas educacionais com o objetivo de controlar o problema escorpianismo e demais artrópodes, proporcionando níveis de infestação aceitáveis do ponto de vista epidemiológico. É necessário lembrar que não existem medidas de controle específicas para o escorpionismo e demais artrópodes, pois eles se constituem nos mesmos princípios básicos de saúde pública a serem respeitados em sociedades modernas. Entretanto, cabe ao Poder Legislativo, por meio de seus representantes, agir de maneira que forneça condições para que o município possa atuar efetivamente na prevenção e combate de artrópodes, visando o bem comum de toda a comunidade. Sala das reuniões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 25 dias de março de 2019, José Eurípides Alves, relator. Vereador, desculpa. Este projeto fica distribuído às comissões competentes. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 012/2019, de autoria do vereador Lauro Fernandes Correia. Indicação número 012/2019, Pontalina, 25 de março de 2019.
Excelentíssimo senhor Noé Santiago da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, nessa. Senhor presidente, o vereador Lauro Fernandes Correia vem, através deste, e se aprovado for pelo soberano plenário, requerer o envio de ofício ao excelentíssimo senhor Milton Ricardo de Paiva, prefeito municipal, solicitando-lhe que determine o órgão competente para que faça com urgência um bueiro canalizando as águas pluviais no final da Rua Lagoas, no setor Carmério Ricardo, pois com o período chuvoso, as enxurradas estão entrando dentro das casas, fazendo grandes transtornos aos proprietários. Tal reivindicação se faz a pedido do senhor Fábio Márcio da Silva, vulgo Marrão. Melhor esclarecimento será feito pelo autor em plenário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 25 dias do mês de março de 2019, Lauro Fernandes Correia, vereador. Esta indicação está em discussão. Com a palavra, o autor da indicação. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, público de Pontalina, o motivo dessa discussão, dessa fala, é que eu fui procurado por alguns moradores do setor Carmério Ricardo, que estão sofrendo muito nesse período chuvoso. Estão invadindo, a água está invadindo a casa deles, e é uma obra muito pequena para o município para resolver o problema deles. Inclusive, eu quero que passe até o vídeo mostrando para vocês verem a situação dentro da casa dos moradores. Pode passar o próximo. Deixa eu mostrar de fora, onde é que não vou de fora, mas... Então a galeria fica legal, né? Pode passar o próximo. Aí acho que é o problema. É no final da Lagoas. Talvez mudar a rede fluvial de água. Acho que é mais para frente que é o problema lá. Se tiver como passar para frente. Aí está começando a entrar na casa deles. O asfalto é mais baixo. Isso. E é uma obra muito simples para o município. É só fazer uma boca de lobo na esquina lá e uma rede pluvial, acho que uns 50 metros resolve o problema deles. Inclusive, eles reuniram, estão dispostos a doar 100 sacos de cimento da prefeitura para ajudar, para ver se acaba com o problema deles. Lá o trem está horroroso. Gostaria de pedir à nossa vereadora Marlene, líder do prefeito, que conversasse com ele, pedisse para o mais rápido possível, porque mais uma chuva é mais um transtorno, um prejuízo de imóveis, né? É muito difícil. Então, por isso que eu fiz essa indicação. Eu achei muito... Olha lá, a situação. É só. Parece que você quer falar? Você está de parabéns, vereador, que realmente o povo desse setor tem nos procurado bastante e a atitude do senhor está de parabéns, porque realmente as pessoas estão muito sofridas nessa localidade. Essa madrugada mesmo, um carro caiu dentro de um buraco lá nesse setor. Se não fosse a população ajudar, o carro não conseguia sair sozinho. Então, a atitude do senhor está de parabéns. Nosso papel de vereador é esse aqui mesmo, é fiscalizar e cobrar. A questão que no nosso país hoje faz o asfalto para depois fazer a rede fluvial de água. Então, infelizmente, fica a situação que está aí. Muito obrigado. A indicação continua em discussão. Eu quero também te parabenizar, nobre vereador, porque eu também fui procurado sobre esse problema aí.
e discutimos o problema e realmente eu achei um problema preocupante, porque além do desconforto que é você acordar no meio da noite com a sua casa cheia de água, ainda existe também um risco de vida muito grande, porque pode ali, através dos seus eletrodomésticos, ser inundado daquele jeito ali, fechar um curto-circuito, uma corrente elétrica ali, e vir provocar um acidente com um membro de uma família. E a gente precisa preocupar com os acidentes, com os perigos, antes que eles aconteçam. Eu já tinha conhecimento disso aí também, já tinha cobrado algumas providências, mas eu louvo a sua indicação e me associo às suas preocupações, à sua atitude de cobrar providências nesse sentido. E é uma obra muito pequena, e eles estão dispostos a atuar sem saques nem da particular. Eu acho que é uma obra que tem que fazer mais rápido. Não, eles estão dispostos a fazer. Esta indicação está em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Certo. Peço ao secretário que faça a leitura da moção de pesar à família da senhora Gentil Martins Parreira, de autoria do vereador José Eurípides Alves e Jurandir Rezende Machado. Moção de pesar à família da senhora Gentil Martins Parreira. Prezados senhores, prezadas senhoras, nós, vereadores da Câmara Municipal de Pontalina, no uso de nossas atribuições legais e regimentais, viemos, através do presente, reiterarmos as nossas condolências à família da senhora Gentil Martins Parreira pelo seu falecimento ocorrido dia 14/3 de 2019. Pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta de dedicação ao trabalho e à sua família. Sua ausência deixa desoladas as suas filhas, Régia, Sônia e Renner, e demais familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modo de vida enquanto cidadã, mulher de bem e de fé. Manifestamos o nosso profundo respeito e rogamos a Deus que traga conforto aos seus corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força de fé reinem no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que a senhora Gentil descanse em paz. Câmara Municipal de Pontalina, os 21 dias do mês de março de 2019. José Eurípides Alves, vereador. Jurandir Rezende Machado, vereador. Esta moção está em discussão. Em votação, os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Não. Pois não. Assim, com a preocupação, né, com a segurança do nosso estado, da nossa cidade, conversando com uma pessoa que trabalha, um parente nosso que trabalha na segurança pública em Goiânia. Ele me deu uma sugestão assim, porque ele disse que está chegando pedido de muitas câmaras lá. Ele me deu uma sugestão assim, que a gente fizesse um ofício ao secretário de segurança, né, do estado de Goiás, para pedir, né, essa guarda para a porta das escolas estaduais, porque eu tive conversando com o prefeito hoje, municipal aqui não tem, já está tomando providência. E ele me deu essa sugestão porque ele disse assim, que de repente a Câmara de Pontalina não pede e eles vão atender as que estão pedindo. E eles que têm chegado lá muito pedido. Então eu queria assim estar passando esse ofício, né, para esse chefe de segurança do estado de Goiás e queria assim pedir para todos os vereadores estar assinando junto comigo esse ofício, né, porque é uma força maior. Porque a gente sabe, né, o quanto as escolas aí, o que tem passado, o medo, né, que a gente tem vivido, principalmente os pais, os alunos, né, dessas escolas. E assim, se tiver um guarda, né, se tiver um guarda, não o vigia,
né? Não mas um guarda mesmo na porta da escola. E isso tem, né, que ser o nosso governador que toma essas providências, esse chefe de segurança do Estado. Então eu queria assim, estar passando esse ofício e pedindo vocês que assinassem comigo esse ofício, tá bom? Com certeza. Não havendo mais matéria a serem tratadas, eu declaro o ofício dela. Então vamos colocar em votação o ofício da vereadora Marlene. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Não havendo mais matéria a serem tratada, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando uma nova sessão logo em seguida. Mas, nesse intervalo das duas sessões, eu peço aos nobres vereadores, eu gostaria de conceder a palavra ao companheiro Djalma Chaves, para que ele quer fazer aqui um convite dentro da sessão, enquanto o intervalo entre uma sessão e a outra, eu coloco a palavra à disposição do companheiro Djalma. Depois que eu falar, ninguém mais quer falar. Voz, cara, ele não... Boa noite a todos, vereadores, presidente da Câmara, Noedson Santiago, público presente. Bom, pessoal, eu estou aqui a pedido da AGCM, Associação Goiana dos Mestres de Cerimônias do Estado de Goiás, onde eles estão realizando encontros e reuniões em todos os municípios de Goiás. E Pontalina foi escolhida para estar realizando esta reunião no próximo dia 29 desta semana, né, desse mês, dia 29 de março, a partir das 19 horas, na sede da ASIAP. E, gentilmente, eu aceitei o pedido deles para que pudesse auxiliar, ajudando eles a realizar esse encontro, né, por ter amizade com algum dos membros aí da associação. De modo que seria muito bom ter a presença dos senhores nesta reunião, sexta-feira, 19 horas, na sede da ASIAP, onde serão tratados vários assuntos, inclusive o assunto principal, que será cerimoniais. E então, eu estou aqui convidando cada um dos senhores para que possam estar presentes. Joaquim Venâncio, Lauro, Adalberto, Ronilton Joe, professor e vereador Emerson, presidente da Câmara Noedson Santiago, José Eurípedes, Edmar Joana, vereadora Marlene, vereadora Joaninha. E, infelizmente, o nosso excelentíssimo vereador não está presente, o Jurandir, né? Infelizmente está com problema de saúde, que Deus possa recuperar a saúde dele. E convidando também ao público em geral, todos podem participar dessa reunião, serão muito bem-vindos a esta reunião. Todo mundo convidado para estar presentes nesta próxima sexta-feira, na sede da ASIAP, a partir das 19 horas. Tá bom? É só isso. Muito obrigado aos senhores. E em nome da Câmara Municipal, nós agradecemos o convite e com certeza estaremos lá marcando presença. Depois eu volto aqui. Você vai pegar a prova nessa prova, né? Tá quase igual. Então tá, moço, medo lá da frente, né? Obrigado.
Sob a proteção de Deus e havendo número legal, eu declaro aberta a 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, aos 25 dias do mês de março de 2019. Já iniciando a ordem do dia, eu peço ao secretário que faça a leitura do projeto número 01/2019, de autoria do vereador Noedson Santiago da Silva, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 44 do Código de Postura do Município para votação final. Projeto de Lei número 001/2019, de 18 de março de 2019. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 44 do Código de Postura, Lei Complementar número 008/2014 e dá outras providências. Este projeto está em votação final. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários que se manifeste. Aprovado. Não havendo mais matéria a serem tratada, eu deixo a palavra franca a quem quiser fazer uso e eu coloco a palavra à disposição do vereador Ronilton. Nessa ocasião, eu cumprimento o presidente da casa e todos os edis aqui presentes. Quero cumprimentar todos os funcionários da casa. Quero agradecer a cada funcionário da casa pelo belo trabalho, pela dedicação e o respeito, o carinho que esses funcionários têm conosco. Então, hoje eu quero agradecer esses funcionários. Todas as vezes que eu chego aqui, eu sou muito bem recebido, muito bem atendido. E quero também cumprimentar cada cidadão pontalinense presente nesse plenário. Quero cumprimentar os ouvintes, que estão na internet, ligados, no nosso trabalho. Quero destacar nessa noite, nesse plenário, o jovem de chapéu, Danilo, Isso. Quero dizer que eu sempre vejo você nas redes sociais. Quero dizer que é um prazer ter você conosco aqui e espero que você volte mais vezes, tá bom? É sempre bom a gente ter a juventude ligada e com atenção no que acontece nessa Casa de Leis, porque a nossa juventude está crescendo, a atenção, o interesse pela política, isso é muito bom, E quero também louvar a Deus por mais um dia de trabalho. Eu quero nessa noite fazer alguns esclarecimentos, presidente. É porque às vezes a gente vem à tribuna e às vezes a gente não esclarece. Eu quero fazer uma volta no tempo, há 4 anos atrás, diante dos fatos reais na política, em nível de Estado, em nível de Brasil. Eu quero fazer um esclarecimento para a população que às vezes por falta de mídia, a população não conhece esse fato. Há 4 anos atrás, a pedido do bispo Oide José do Carmo, na ocasião, quando ia ser eleitos governadores, senadores, então o pastor Luiz do Carmo, que é pastor da Assembleia de Deus, estaria como suplente do senhor Ronaldo Caiado, na ocasião. Então, ainda pastor naquela ocasião, era suplente naquela chapa. E nós ajudamos naquela ocasião o senhor Ronaldo Caiado pela suplência de um representante da Assembleia de Deus. Então, a pedido do bispo Oides, que é irmão na época, até então, pastor Luiz do Carmo. Então, a gente apoiou. E hoje, então, nessa campanha, por questão de alianças, a gente não abraçou
a campanha do senhor Ronaldo Caiado. Então, mas nós temos o prazer de ter no Senado, né, um pastor assembleano, ali o qual a gente já tem uma amizade, ali no Senado, que como ele era suplente, o Ronaldo indo para a cadeira de governo, ele assumiria a cadeira do senhor Ronaldo no Senado. Então, eu creio que o senador Luiz do Carmo está com os olhos e a atenção voltada para Pontalina. Eu creio que Pontalina vai ganhar muito com o senador ali, que suplente, né, e hoje senador ali no Senado brasileiro ali. Então, eu queria esclarecer isso, porque às vezes a gente não esclarece e a gente fica para trás, né? E às vezes o marketing hoje está muito forte. Hoje nós temos aqui todos os vereadores que trabalham e todos têm divulgado seu trabalho, e nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil, mas temos ocupando os cargos públicos pessoas que têm uma intenção firme, uma intenção séria com o nosso país. Então, da Câmara de Vereadores até o senador da República, eu acredito que houve uma mudança, e hoje a nossa população tem cobrado, e a nossa população ela tem buscado eleger os melhores. Então, para a gente esclarecer para o povo que a gente tem uma parcela ali naquela cadeira do senhor Luiz do Carmo. Então, eu queria esclarecer para os vereadores, porque na época eu não era político ainda e não estava exercendo uma função pública como eu estou hoje, né? Eu sou um funcionário do povo, então eu tenho que prestar conta do que eu faço, e a população está de olho no portal da transparência. Fico muito feliz também, mudando um pouco a minha fala, eu fico muito feliz que a justiça está sendo feita e aqueles que roubaram o nosso povo está sendo preso, e isso só aumenta mais a nossa responsabilidade de estar fazendo tudo com honestidade para que o povo venha reconhecer o nosso trabalho. E agora eu quero, Lauro, nessa noite destacar aqui o seu requerimento. Claro que dentre todos os requerimentos são importantes, mas eu quero destacar nessa noite o seu requerimento como um requerimento de grande necessidade ali no Carmélio Ricardo. Eu peço licença a você para falar um pouco do Carmélio Ricardo. Eu tenho andado ali e eu quero te parabenizar por esse ofício, e quero parabenizar cada vereador que reconheceu esse requerimento. Eu creio, representante do prefeito, a nobre vereadora Marlene, eu creio que ele deve estar assistindo, mas mesmo assim eu sei que você tem a sabedoria e uma pessoa melhor que você para estar conversando com o prefeito, para estar vendo com carinho essa questão, que é uma questão de urgência ali no Carmélio Ricardo, né? Então eu fico feliz, quero agradecer mais uma vez o povo de Pontalina, que é um povo lindo, um povo maravilhoso e um povo carinhoso e paciente, que acredita no nosso trabalho. Então eu creio que cada um de nós temos que dar o melhor de nós em prol de Pontalina, e da mesma forma que nós estamos fazendo, que nós continuamos fazendo o melhor para Pontalina. Essas são as minhas palavras, e muito obrigado, presidente e nobres vereadores. Obrigado, vereador Ronilton. E eu concedo a palavra à vereadora Marlene, líder do prefeito nesta casa. Queria pedir licença para falar daqui mesmo? Pois não. Então, assim, já falei, mas eu quero estar cumprimentando, né, nosso presidente, cumprimentando nosso presidente Noedson, eu cumprimento todos os edis, cumprimentando ali Eliane, eu cumprimento toda a casa, né, funcionários maravilhosos, né, como o Joe diz, como a gente é bem recebido nessa casa. Eu falo que a Joaninha, ela deu um tchan aqui nessa casa, e esse tchan está continuando, graças a Deus, e o Joaninha e Noedson. Então, eu quero cumprimentar hoje o nosso amigo ali, o Clésio. O Clésio, se Deus quiser, daqui a uns tempos ele vai estar sentado aqui na nossa cadeira.
Sabe por quê? Vai ser uma vaga para o Clésio aqui. Sabe por quê? Eu te admiro, eu te acho ético e a política precisa de gente assim. Viu, Clésio? Está lá o nosso amigo Danilo, também um jovem, né? Acredito também, Danilo, que aqui precisa também dos jovens, né? Então vamos lutar para a gente ter esse jovem, né? Um jovem como você aqui. Então eu quero hoje trazer um recado do prefeito. Eu tive reunida com o prefeito, né, com o secretariado, conversando. Eu gostaria muito, presidente, eu trouxe esse recado do prefeito e está marcando uma reunião com os vereadores, o prefeito e todo o secretariado, para a gente estar assim aproximando mais, para a gente estar conversando mais. E hoje, conversando com ele, ele pediu para a gente marcar essa reunião e ele queria todos os vereadores presentes. Ele queria todos os vereadores. Então, a gente vai ver essa possibilidade dessa reunião e nós vamos ver a data e você, como presidente, está comunicando com os nossos colegas edis. E ele mandou também, professor Emerson, né, vereador, aquele pedido, né, que você fez aqui a semana passada. Ele disse que já está providenciando, está esperando passar o período chuvoso e ele sempre é muito preocupado com os tapa-buracos e ele disse que vai tapar todos os buracos. Ele não começou ainda por causa desse período chuvoso, né? Ele disse que vai fazer assim, tipo mutirão, vai tampar tudo e ele disse que tem lugar que precisa às vezes fazer o asfalto de novo. E sobre as estradas da fazenda, né? Começou, né, Edmar, semana passada e hoje, graças a Deus, começou a nossa aqui indo para Aguapé, já está lá no alto da serra. Né? Então, devagarzinho está indo, com toda dificuldade, mas se Deus quiser, né, com a graça de Deus, vai romper essas dificuldades e as nossas estradas vão ser feitas. Porque a gente sabe que o prefeito, hoje mesmo, no levantamento lá, com o nosso secretário, ele passou assim, como já tem feito um trabalho grande na zona rural. Mas às vezes, por causa desse período chuvoso, eu vejo que o pedaço daqui lá em casa, 4 quilômetros, né, como de um dia para o outro a chuva, né, esburaca a estrada toda. Então, graças a Deus, agora já está encaminhando para fazer. E se Deus quiser, nossos fazendeiros vão estar com as estradas, né, feitas. Então, eu trago esse recado para vocês, vou estar levando hoje os pedidos, né? E tá lutando agora para a gente marcar essa reunião, para a gente estar mais próximo do prefeito, do secretariado, porque eu acho que é muito importante, né, essa conversa ali mais de perto, né? Porque a união faz a força. Então, era só isso, né, que eu queria falar. E pedir sobre aquele ofício que eu passei aqui, porque eu acho que é muito urgente. E como lá o meu parente lá, meu colega disse, que se às vezes a Câmara não fizer esse pedido, né, para a segurança pública, vai atendendo aquelas cidades que foi feito primeiro, né? Se a gente não pede, a gente não ganha. Então, eu peço a vocês para a gente estar junto aí nessa luta, tá bom? Então, muito obrigado e obrigada, Clésio, obrigada, Danilo, obrigada a cada um de vocês, Aniceto, né, uma pessoa que eu admiro muito, Aniceto de Oliveira Costa, né, uma pessoa que fez muito por Pontalina, Nenzinho, né, nosso vereador também que fez muito por Pontalina. Então, muito obrigada a vocês, obrigada, Djalma, viu, pelo convite, tá? Então, muito obrigada. Eu agradeço pelas suas palavras, vereadora, e quero aqui manifestar também esse meu desejo de poder reunir com o prefeito, da gente poder fazer aqui o possível para a gente estar reunindo todos os vereadores com o prefeito, com a assessoria do prefeito, porque o que eu imagino é que nós temos os mesmos objetivos. Nós temos os objetivos em comum. Então é importante que a gente possa estar fazendo essas reuniões e discutindo as coisas aí que a gente precisa que seja discutido, e eu agradeço muito e estamos aguardando sim para esta reunião. Eu passo a palavra agora ao vereador Emerson. Boa noite a todos aqui presentes. Gostaria de cumprimentar a nossa amiga Ivanilde, né? Ivane,
Ivane, aí, assessora do Wilder de Moraes. É um prazer ter você aqui. Meu amigo Hugo, Joana, meu ex-aluno, quem tem um orgulho muito grande, o Clésio, o Danilo. Tem um carinho muito grande por você, Danilo. Você foi colega do meu sobrinho Leandro, quem eu tenho um carinho muito grande, que está morando no céu. Você sabe a grandiosidade que era meu sobrinho, tanto que você era amigo dele e carinhoso. Obrigado por tudo que você fez pelo meu sobrinho. Cumprimentar o grande prefeito que é Aniceto. Hoje, Aniceto, nós estávamos em Morrinhos, eu, o vereador Noedes, a dona Joana e o Ronilton, e lá estava o senhor Naftali, contando a história de como foi feito o IF. E eu acho muito importante a gente voltar para o passado, para a gente entender o presente. Porque de repente a gente vê alguma coisa construída e a gente não entende que lá atrás teve uma luta de alguém para estar construindo. Cumprimento aqui o Nenzinho, o Djalma, que tem essa voz brilhante, marcante no nosso município, cada funcionário aqui da Câmara. Uma foto com ele. Eu hoje vou entrar num assunto polêmico de novo, porque do meu lado esse assunto não vai voltar na Câmara mais. É porque assim, todas as vezes que eu entro nesse assunto eu não consigo explicar ele da forma que deveria ser explicado. Eu vou voltar num assunto com bastante respeito. Eu gostaria de dizer, vereadora Marlene, que na época da criação da Secretaria de Esporte em Pontalina, eu nunca votei em Secretaria de Esporte pensando na pessoa da senhora. Porque aqui na Câmara nenhum vereador sabia que quem seria o secretário seria o vereador Renato. Então sim, se tiver algum vereador aqui que sabia, eu não sei, porque eu particularmente eu não sabia que seria o vereador Renato. Então o que é que me levou a naquela época debater sobre a criação da Secretaria de Esporte? Voltando o tempo, eu fiquei 3 anos e meio aqui na Câmara sendo líder do prefeito Milton. E na época que foi criada a diretoria do esporte, eu fui uma pessoa que eu tive no carro-chefe da frente para mostrar para os colegas vereadores que o índice de folha estava alto. Então assim, a gente tinha pegado várias explicações na rádio, internet, que o índice de folha na época de 2016, está aí no portal da transparência, era 52,59%. E o índice permitido é 54%. Em 2017, eu já tinha preocupação porque eu sabia que o Brasil ia entrar numa crise financeira. A gente que acompanha o mercado financeiro, a gente viu que tem uma crise financeira e nós sabemos que 2017 foi terrível para todo mundo. No entanto, em 2017, a Prefeitura Municipal de Pontalina fechou com índice de folha de 53,78% no ano 2017. E no meu entendimento, naquele momento, eu não estava perseguindo ninguém. Eu entendia que se fizesse uma Secretaria de Esporte e pagasse se tivesse continuando a diretoria de esporte e pagasse um diretor de esporte e 2 professores de educação física, o gasto seria de 50%. O meu pensamento era esse. E agora, no ano 2018, a Prefeitura fechou no índice de 54,37% acima do índice de folha, que o permitido é 54%. Então, sim, eu acredito que a Prefeitura no ano 2018, quando chegar o balanço, ela vai ter que responder. Quando eu falo que quem cria a lei não é eu queria que o povo entendesse o seguinte: o Milton, eu tenho uma admiração e respeito por ele, mas a finança nós temos que ficar de olho o tempo inteiro. Inclusive o Milton teve que demitir alguns funcionários de contrato o ano passado para adequar o índice de folha, mas infelizmente não foi suficiente. A Câmara pode gastar até 6%, e durante esse período todinho, em 2016 gastou 3,18%, 2017 3,32%, em 2017 3,32%, 2018 3,55%. Então a Câmara ficou dentro do padrão que o TCM exige. Então a criação da Secretaria de Esporte, gostaria de deixar bem claro para o povo de Pontalina que eu jamais mirei no secretário de Esporte Renato Cassimiro, o qual eu até parabenizo pelo trabalho que ele vem fazendo. Eu jamais mirei na vereadora Marlene, porque eu não sabia que ela ia assumir essa cadeira aqui na Câmara. Eu apenas votei baseado no índice de folha, no documento que estava na minha mão. Ponto. Esse ponto da Secretaria de Esporte, eu termino ele aqui. O motivo que eu não votei foi esse. Agora, o motivo pelo qual, semana passada, eu falei aqui na Câmara, se eu não gostasse de esporte, eu não tinha uma escolinha que eu funcionei com quase meu próprio recurso, com a ajuda pequena da Prefeitura Municipal de Pontalina, durante 2 anos e meio. Porque mexer com criança, quem entende o que eu vou falar aqui é somente tunico,
É somente de Faria, é somente o professor Bruno, que tem aí 21 anos de esporte, trabalhando diretamente com as crianças. É o professor Renatinho, que está lá dentro da BB. Porque assim, trabalhar com esporte com criança não é você fazer um campeonato, é o dia a dia. É o Ronilton Diogo, que trabalhou um tempo. Não é. Trabalhar com criança é a dedicação. É um trabalho, às vezes, que você tira do seu bolso para colocar naquele trabalho aí. O que eu quis dizer segunda-feira passada, explicando melhor para o povo de Pontalina, que eu não vou entrar em debate em redes sociais, porque às vezes a pessoa fala assim, é mal amado, é assim, é invejoso, é outra coisa. Mal amado, eu acredito que eu não sou, porque graças a Deus, aonde eu estou, minha esposa está junto, meus filhos me amam, meu pai mesmo, sendo a pessoa assim, não tão bem estruturado, mas é um ser humano que me ama, eu tenho muito carinho. Meus alunos, graças a Deus, eu tenho um respeito muito grande pelos meus alunos, e eu sei que eles têm um amor muito grande por mim. Então assim, tem aluno meu que eu tenho aqui na cidade de Pontalina, 32 afiliados. Então a pessoa que tem 32 afiliados tem que ter alguém que gosta dele, porque não é fácil adquirir um afiliado. Então, beleza. Baseado no que eu disse a semana passada sobre o Clube Atlético Pontalinense, que eu sou torcedor. Eu torço para o CAP. Se o Independente voltar, eu torço para o Independente. Se o Santa Rita voltar, eu vou torcer para o Santa Rita. Mas o que eu quis dizer aqui na Câmara, porque um vereador afirmou que a prefeitura estava pagando dinheiro para o CAP. E eu falei o seguinte, que a lei não permitia pagar. Por que eu falei que a lei não permitia pagar? Porque o projeto não passou aqui na Câmara. Se passou, eu não sei, porque eu não falto sessão. E eu olhei nos dados da Câmara ali, o projeto não está ali. Então, vereadores, isso aí é muito grave. Nós afirmamos uma coisa que o prefeito está fazendo e que ele não está fazendo. O Clube Atlético Pontalinense, se nós, vereadores, afirmar aqui que a prefeitura está pagando dinheiro para o Clube Atlético Pontalinense, nós está ajudando, nós está afirmando que o prefeito está cometendo um crime. Não é eu que estou falando, porque o projeto tem que passar aqui. E no artigo 217 da Constituição Federal, tem falando o seguinte, que se a cidade tiver 20 clubes de futebol, a prefeitura tem que ajudar todos de igual para igual. E o que é que vem acontecendo em Pontalina? A ABB tem um trabalho esportivo com o senhor Renatinho que merece o nosso respeito. Vem aqui na prefeitura pegar um ônibus, não consegue autorização do ônibus. É frustrante para o professor Renato. O professor Bruno, nós temos que respeitar ele. Ele já teve atrito comigo na minha escolinha, eu e ele, rivalidade de esporte que acontece, mas eu respeito o professor Bruno. 21 anos mexendo com esporte, eu fui aluno do professor Bruno. Vem aqui na prefeitura pegar um transporte para levar o futebol feminino e o futebol masculino, não consegue autorização. Isso não pode acontecer em Pontalina. Isso eu não aceito como ser humano. O que eu estou falando é verdade, vocês sabem disso que é verdade. Vocês vão me desmentir aqui só para me desmoralizar perante a população. Vocês estão sabendo que eu estou falando é verdade. O vereador Edmar Joana faz um belo trabalho no esporte. E às vezes não tem lugar para fazer o esporte porque não é liberado. Olha a quadra da escola Dr. José Guimarães lá sem lâmpada. Já tem 3 meses que eu estou correndo atrás, não coloca lâmpada lá. Gente, tudo bem, se for preciso eu baixar a cabeça, eu vou baixar. Mas eu quero falar para vocês o seguinte, vamos falar a coisa certa. Vou acabar tendo boca em redes sociais com ninguém não, porque eu sou professor e os meus alunos espelham em mim. Vocês não me veem em bar. A população de Pontalina me vê em bar. Por quê? Porque a minha carreira de professor exige que eu dê o bom exemplo. Agora eu falo para os senhores pontalinenses, está certo? Os meninos da vila, lá um projeto do professor Bruno, não tem apoio, está certo? Os meninos do Pontalina Clube não tem apoio, está certo? As meninas do esporte, está certo, não tem apoio? O professor Renatinho não tem apoio, está certo? Aqui está o professor Bruno chegando aqui, dia 6 ia ter um campeonato e foi recusado o ônibus para ele 2 vezes. 2 vezes recusado o ônibus para o professor Bruno. Gente, que monopólio é esse? Que monopólio é esse?
Isso que eu quero que a cidade de Pontalina entenda. Eu estou lutando pelo povo de Pontalina de igualdade. Por que não pode ter isso? Agora, o que eu quero dizer para o povo de Pontalina é o seguinte: pede o presidente do CAP para vir na prefeitura e conversar com o prefeito e com o secretário de esporte, que Pontalina não sabe quem é o presidente do CAP até esse momento. Cadê o conselho deliberativo do CAP? Porque nas fotos que tinha o CAP, eu não vi o presidente do CAP. Eu não sei quem é. Algum vereador que sabe falar para mim quem é o presidente do CAP? Algum vereador sabe falar para mim quem é o presidente do CAP? Eu não sei. Alguém aqui sabe me falar? Você sabe, Bruno? Quem é o presidente do CAP? Está vendo? Ligado ao esporte, não tem certeza que é o N. Gente, é muito grave o que eu estou falando, é muito certo. Será que eu estou tão errado assim, Pontalina? Será que eu sou esse ser humano ruim desse tanto? Lutando pelo certo. Por que o projeto não passa aqui na Câmara, 5 mil, 6 mil, 10 mil, o que a prefeitura tiver condição, que não entra no índice de folha? E nós, vereadores, aprovamos a verba para o CAP, mas aprovamos para os meninos da vila, aprovamos também lá para o Pontalina Clube, de igual para igual. Por que não passa o projeto aqui? Por que o presidente do CAP não vem aqui conversar conosco? Isso não é esporte. Não é dessa forma que eu vejo. Aí vem me criticar em relação a apoiar o governador. Eu apoiei mesmo. Não me arrependo não. Está aí criando uns bons frutos. O senador Luiz do Carmo já indicou um menino de Pontalina para ser assessor dele. Nós vai ganhar muito. Uma pessoa honrada que é o MAC. Tanto que nós vamos ganhar com isso aí. Agora, povo de Pontalina, analisa. Busca informação no município de Pontalina. Se eu estou falando a verdade, se eu estou falando a mentira. Olha nas redes sociais de que eu fui chamado. De pilantra foi o menor que eu fui chamado lá. Olha lá. Aí eu fico imaginando, será que nós ganhamos um mandato de vereador aqui para baixar a cabeça? Então na meia-noite hoje eu não volto nesse assunto mais. Pede para mandar o projeto do Clube Atlético Pontalinense, o qual o ser humano aqui na terra chamar de Faria, que eu tenho ele igual um pai para mim, foi o maior jogador do Clube Atlético Pontalinense. Igual esse homem aqui, ó, tá aqui, seu Joaquim Venâncio, homem honrado, que cuidou do CAP. O CAP tem história. Manda o projeto para cá. Se eu não votar a favor, eu quero ser um cachorro. Manda o projeto do CAP para cá. Dependendo da quantia que seja. Mas também ajuda os outros esportes também. O Bruno também precisa de ajuda. Ele faz um bom trabalho. Nós não tem que ver, por exemplo, ter distinção, não. O esporte não é lugar de política, o esporte é lugar de fazer acontecer. Eu mais o Bruno já teve rivalidade de escolinha. Porque a rivalidade no esporte é sadia. Mas eu não sou inimigo dele, nós faz um trabalho. Edmar, finalizando as minhas palavras aqui, que eu não posso deixar de falar isso aqui. Quero agradecer ao senhor. O senhor está correndo aí junto com o professor Alcides, fazendo um belo trabalho para Pontalina. No momento eu estou cuidando da minha esposa. Não estou tendo condição de correr junto com vocês. Parabéns pelo senhor ter ido em Brasília, ter trazido uma resposta positiva para nós, e pela dedicação que o senhor tem no esporte, principalmente o pessoal da zona rural. Parabéns e obrigado ao povo de Pontalina. Se for para me julgar, pode me julgar, mas é isso aqui que eu estou falando. Só olhar. Muito obrigado. Não existindo mais nenhum vereador inscrito, eu quero aqui já encerrar a sessão. Vereadora Joana Dark, vereador Ronilton, vereador Emerson,
nós tivemos a oportunidade hoje de nos encontrarmos lá naquele evento e eu não conhecia aquela escola, eu não conhecia aquela estrutura, e eu que sempre fui um admirador das pessoas que fazem política no município de Morrinhos, eu hoje confesso que fiquei ainda mais admirado, vereadora Marlene, principalmente quando vi lá o Aniceto, o ex-governador Naftali, que há muito tempo que eu não via, né? Ver o Helenês Cândido, o Naftali com aquela saudável, forte, e o Naftali fez a questão de contar ali como foi que surgiu aquela escola. Ele contou ali em poucas palavras como foi que surgiu aquela escola, que existia ali aquele terreno que pertencia ao Ministério da Agricultura, ao governo federal, 800 hectares. E era praticamente uma área improdutiva, né, que praticamente não produzia nada. E o Naftali teve a feliz ideia, quando viu o ex-governador Iris Rezende assumir o Ministério da Agricultura, ele tinha o planejamento de construir ali, de iniciar ali aquele projeto daquela escola, Escola Técnica Federal. Talvez ele falava de sonhos, mas nem ele sonhava com um projeto tão audacioso como o que nós presenciamos lá hoje. E ele foi então procurar o ministro Iris Rezende para manifestar o projeto dele, e ele não teve dificuldade para ter a doação daquela área, que era 800 hectares, mas que no final 400 hectares foi destinado a algum assentamento, e eles usaram lá os 400 hectares para construir ali aquela escola técnica federal, que hoje, além dos cursos técnicos, tem também os cursos superiores. E o próprio Naftali usou essas palavras, e a gente mesmo vê que quando você chega, que você entra ali, que você vai conhecer as estruturas, vereadora Joana Dark, a impressão que a gente tem é que realmente a gente está em um país de primeiro mundo, né? Pela qualidade das estruturas, você vê no rosto daqueles jovens que ali estudam, né, a satisfação, a esperança, né, o sonho realizado. E a gente vê, então, o quanto vale a pena fazer política, o quanto vale a pena você acreditar na política e você escolher bem os bons políticos e você dedicar a sua confiança às pessoas que fazem política com seriedade, porque realmente os resultados são encantadores. Apesar das nossas decepções, apesar de tanta coisa ruim que a gente vê por aí, mas nós temos coisas, algo importantíssimo, algo muito bom, muito bonito na nossa região, e que às vezes não é divulgado, e que eu fiquei super encantado, sabe? Voltei para casa satisfeito e feliz de saber que aquela estrutura ali é usada também
pelos nossos jovens de Pontalina, que também são beneficiados, que também, né, participam, inclusive o nosso jovem João Orlando aqui, que é justamente, né, a Flávia Moraes, ela lembrou muito bem, ao agradecer ali o prefeito Rogério Troncoso, mas ela mesmo não estando presente lá, o prefeito Milton Ricardo, e nós que estávamos lá representando Pontalina, ela fez questão de agradecer a parceria, de agradecer ao prefeito Milton Ricardo, porque também Pontalina, ela usufrui daquela maravilha que é aquela escola lá. Então eu fico muito satisfeito, fico muito feliz e sinto muito honrado com tudo aquilo. E agradeço a presença de todos vocês. Concedo mais uma vez a palavra à vereadora Marlene. Assim, mudando um pouquinho de assunto, né? Parabéns, você concluiu muito bem aí. Mas eu queria, às vezes, que você falasse uns 2 minutinhos daquela reunião que a gente teve sobre a taxa de iluminação essa semana. Porque, às vezes, as pessoas não entendem muito bem e o prefeito, às vezes, leva a culpa que está embolsando o dinheiro da taxa de iluminação, que muitas pessoas chegam para a gente e vêm questionar. Então, nós tivemos uma reunião muito bem preparada, muito bem feita essa semana. Às vezes, você podia falar um pouquinho para nós daquele rapaz, né, muito bem preparado, que veio fazer essa reunião com a gente, bem rapidinho assim, só para esclarecer. Sim, vamos resumir, porque às vezes as pessoas acham que o trabalho do vereador resume apenas aqui nesse trabalho de plenário. Eles não conhecem o nosso trabalho de bastidores, não conhecem a luta de cada um. E nós tivemos aqui essa semana, como a gente tem aí a preocupação, a reclamação de alguns consumidores, contribuintes da taxa de iluminação pública, que acham que a nossa taxa de iluminação pública está um pouco alta. E nós, que somos representantes do povo, concordamos e fomos buscar as informações com as pessoas corretas. Esteve aqui em Pontalina uma pessoa muito conhecedora da área, uma pessoa que tem todas as informações. Nós tivemos reunidos aqui no gabinete da presidência durante umas 2 horas, e ele deu todas as informações necessárias e ele concordou com aquilo que realmente precisa ser mudado, se comprometeu a lutar pela mudança, né, a reduzir aí as taxas que realmente são consideradas muito alta, desproporcional para as pessoas que estão pagando, e foi um trabalho muito válido, eu tenho certeza, e com o apoio do prefeito, nós reclamamos, levamos a reclamação ao prefeito, à assessoria do prefeito, e ele imediatamente nos atendeu, mandando aqui a pessoa responsável, né, pelo COSIP, que é o órgão responsável por esta taxa de iluminação pública, e ficou muito bem esclarecido, e com certeza em breve nós teremos aí algumas novidades positivas em favor da população pontalinense. Tendo mais matéria a ser tratada, eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos e desejando uma feliz e ótima semana a todos.